Bom dia, gente. Nós vamos começar agora um outro conteúdo que ainda faz parte da história da filosofia e que é o marco principal dessa fase da história da filosofia, que é conhecida como pré-socrática e pós-socrática. Hoje nós vamos começar a estudar Sócrates. Sócrates, ele viveu por volta do século V a.C., na cidade de Atenas. Ele era um homem simples. Ele foi filho de um oleiro e uma parteira. Portanto, ele era um homem pobre. Ele trabalhava para se sustentar, embora fosse um homem livre. O que mais destacou a importância de Sócrates, além do fato dele mudar o objeto de pesquisa da filosofia na época, que era a physis, né, que era a natureza, ele não vai estudar a natureza especificamente, ele também vai ter um método diferenciado, que é conhecido como a ironia e a maiêutica. O método consistia em uma técnica de investigação filosófica que faz uso de perguntas simples, quase ingênuas, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar da pessoa. Normalmente é baseada em valores e preconceitos da sociedade. Então ele questionava até a pessoa despir o seu pensamento e descobrir que aquilo não era dele, a própria pessoa perceber que aquele pensamento não é dele, mas um preconceito montado socialmente sobre aquele conhecimento. E aí, a partir disso, o Sócrates auxiliava que a pessoa redefinisse esses valores, aprendendo a pensar por si mesmo, que seria a maiêutica, né? Onde que a maiêutica seria, maiêutica significa parto, em grego antigo. Então, a ideia de despir, através da técnica chamada ironia, com as perguntas, despir do seu pensamento os preconceitos e construir um novo. Então, a despir era através da técnica das perguntas, que é a ironia, e parir de si, ou seja, produzir de si o seu pensamento, o seu mesmo, que não era investido de pensamentos alheios, a maiêutica. Sócrates ele defendia que deve-se sempre dar mais ênfase à procura do que não se sabe, do que transmitir o que se julga saber. Então, todo o discurso dele estava sempre privilegiando a investigação. Me foi perguntado uma vez, eu não lembro agora qual aluno, mas acredito que foi um aluno de redes, a filosofia ela duvida de tudo. A filosofia ela não duvida, ela questiona, ela está investigando permanentemente, percebe? Então, aí você tem a ideia do que é filosofia, inclusive, né? Sócrates ele tinha um hábito de debater e dialogar com as pessoas na cidade e, ao contrário do que existia na época de filosofia, ele não fundou uma escola, ele realizava o trabalho dele em locais públicos. Então, ele ia para as praças ou para os ginásios. E lá ele começava a dialogar com a pessoa e aquele diálogo gerava, né, alguns conceitos. Ele não deixou nada escrito de si. Tudo que a gente compreende hoje de pensamento socrático está relacionado principalmente ao discípulo dele chamado Platão, que também vamos estudar aqui. Tá? Ele agia de forma descontraída, descompromissada, dialogava com todo mundo, com mulheres, homens, jovens, políticos. Era a prática dele e isso tornou ele muito famoso na cidade de Atenas. Sócrates ele vai provocar uma ruptura na época, né, da filosofia, que eu acabei de colocar no início, né, que é o pré-socrático e o pós-socrático. Enquanto que os filósofos pré-socráticos, chamados também de naturalistas, procuravam responder às questões do tipo: o que é a natureza? Ou qual é o fundamento último das coisas? Sócrates, ele, por sua vez, vai procurar responder a questão: o que é a natureza? Ou a realidade última do homem? Ele vai focar o seu discurso, o seu pensamento no homem. O seu pensamento ele vai se desenvolver a partir de três grandes ideias. A crítica aos sofistas, que eram os filósofos conhecidos na época dele, a gente vai falar deles já já. A arte de perguntar, né, que envolvia as duas técnicas dele, a ironia e a
maiêutica. A expressão ironia não significa a ironia que a gente conhece no nosso dicionário hoje, tá? A gente vai discutir um pouquinho melhor isso se houver a necessidade. E ele finalmente discutia sobre a questão da consciência do homem, né? O que o homem compreende, o que ele tem de compreensão da realidade que o envolve. E, para isso, ele vai discorrer sobre temas como o amor, o conhecimento, a virtude e a política. Repetindo, ele não deixou nada escrito, mas os seus discípulos vão registrar os seus pensamentos. Os sofistas, que eram filósofos conhecidos na época, que viajavam entre as polis, as cidades e estados gregas, discursando em público, ensinando sua arte, que era a retórica, em troca de pagamento, era o tipo de filosofia que existia na época. Platão, que é discípulo de Sócrates, vai dizer que os sofistas não são filósofos, tá? Sócrates, ele tinha muita coisa parecida com os sofistas, mas, embora a prática dele fosse de lidar com o público, como ele era pobre, a gente sabe que ele não tinha a prática de receber dinheiro para fazer esse trabalho de filosofia, né? Ele não ganhava dinheiro para se sustentar usando da prática da ironia e da maiêutica. Já os sofistas geralmente eram ricos, né? Porque eles recebiam bastante para fazer esse trabalho. Embora eles não tivessem uma escola fixa, eles viajassem entre as polis, eles recebiam para fazer esse tipo de trabalho. O Protágoras, ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. O que ele quer dizer com isso? Que segundo essa corrente de pensamento, que é sofística, as regras morais, as posições políticas, os relacionamentos sociais deveriam ser guiados conforme a conveniência individual. Para esse fim, qualquer pessoa podia se valer de um discurso convincente, mesmo que esse discurso fosse falso e sem conteúdo. Os sofistas, eles usavam esse jogo de palavras, tá? No discurso deles, né? Para demonstrar a verdade daquilo que ele queria aplicar, embora muitas vezes aquele argumento fosse falso. Daí a expressão sofisma ser dada ao tipo de argumento falso. A gente vai estudar isso no segundo ano. Em resumo, os sofistas, eles destruíam os fundamentos de todo o conhecimento, já que tudo para eles era relativo, que dependia daquilo que você quer. E aí os valores, eles seriam subjetivos. Assim como ele impedia também o estabelecimento de um conjunto de normas de comportamento que garantissem os mesmos direitos para todos os cidadãos da polis. Quem usa muito esse tipo de prática sofística da argumentação hoje é o advogado, onde ele pega a lei, ele faz uma análise da lei e ele usa de argumentos para convencer que aquela lei se enquadra para a defesa do seu cliente, ou, no caso da procuradoria, para punição, para julgamento daquele réu. O que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? Esses foram os questionamentos que vão gerar uma polêmica entre Sócrates e os sofistas, tá? Já que para os sofistas, tudo que eles faziam de análise estava relacionado ao empirismo, ou seja, à experiência, aquilo que estava na prática do dia a dia, sem se preocupar com uma investigação do que seria essa virtude, do que seria essa justiça do bem. Já Sócrates, ele fazia uma análise racional do tema, tá? Então, os sofistas, eles usavam a realidade da experiência, do empirismo, e Sócrates usava a razão. Sócrates contribuiu para que as pessoas se apercebessem da descoberta da evidência, que é essa manifestação desse mestre interior, que é a alma. Daí a expressão forte com a qual ele é conhecido, como conhece a ti mesmo, porque para ele, ao conhecer a si mesmo, você conheceria Deus em você. Aquilo que colocou Sócrates em destaque foi o método, e muito mais do que as doutrinas, ou seja, o seu modo de viver.
Sócrates ele baseava na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. Inclusive, por conta disso, os filósofos sequentes vão discutir um pouquinho sobre argumentação. O seu legado vai residir, sobretudo, na convicção inabalável que ele tinha de que mesmo as condições mais abstratas admitem uma análise racional. Daí a discussão sobre virtude que ele vai discorrer, que é bastante abstrato. Aí a gente tem algumas frases que são paradoxos, que à primeira vista não se encaixariam, que ele vai usar muito como argumento. Os paradoxos socráticos são posições éticas defendidas por Sócrates, que vão contra a opinião comum, tá? Então, existe um conhecimento comum e existe aquilo que ele falou, que fez análise racional e concluiu outra coisa. Por exemplo, a virtude é um conhecimento. Uma pessoa que desenvolve, que utiliza da virtude e da justiça, segundo Sócrates, ele teve que compreender primeiro o que é justiça. Essa pessoa teve que adquirir esse conhecimento para poder usá-lo em prática. Percebe? Então, a virtude não é aquilo que você nasceu com, mas aquilo que você constrói. Para Sócrates. Ninguém faz o mal voluntariamente. As virtudes constituem uma unidade. Que virtudes seriam essas? A justiça, a coragem, o respeito, a sabedoria, elas estariam ligadas. Você só tem cada uma delas se você tiver as outras. E elas seriam construídas como conhecimento. E, finalmente, ele coloca o seguinte: é preferível sofrer injustiça do que cometê-la. Ou, jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer o mal a outrem, nem mesmo àquele que nos fez mal. Então, ele acreditava e compreendia o que era a justiça e que isso não estava relacionado a eu utilizar da minha versão para fazer justiça com as minhas próprias mãos, o que era muito comum na época, né? A ideia do olho por olho, dente por dente, que era cultural na época, ele vem de encontro, né, com essa frase. Sócrates ele afirmava que ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Olha aí novamente, a virtude faz parte da sabedoria, você constrói como compreensão. Se você não é virtuoso, não é porque você é mau, é porque você ignora a virtude. Você não compreende ela ainda. Você ainda não construiu esse conhecimento. Então, a gente tem aí, né, um resumo do conhecimento sobre Sócrates, que a gente conseguiu pegar um pouquinho do livro e um pouquinho desse material aí que a gente colocou no link. Tchau, gente!